É, galera, 21ª rodada e tá tudo embolado na Bundesliga, hein? Meu Deus, agora que a gente vai separar os homens dos meninos, hein? Bayern, Borussia, Dortmund, tá? E Union Berlin, todos com 43 pontos, colados ali na liderança da Bundesliga. A gente tem essa tabela maravilhosa. E aí, além disso, ainda temos o Freiburg com 43 pontos atrás e o Leipzig com 4 pontos atrás. É loucura. Essa Bundesliga tá uma loucura. E a gente vai ver tudo isso hoje. A gente vai ver os principais jogos hoje. Eu vou falar aqui sobre os principais jogos, né? Porque, no geral, eu não vou falar muito sobre os jogos do meio de tabela. Eu vou falar sobre os jogos que influenciam a ponta da tabela, né? Que influenciam e influenciaram a ponta da tabela. A gente teve ontem Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. 3-2 pro Borussia Mönchengladbach. O maior carrasco do Bayern desde muito tempo. É um time que nos últimos jogos ganha todas as vezes do Bayern. O Bayern não consegue ganhar do Borussia Mönchengladbach. É impressionante. A gente vê que todo mundo pensava que o Sommer era o carrasco principal, mas na verdade é o time mesmo do Mönchengladbach, porque o Sommer foi pro Bayern e não adiantou nada. O Bayern continuou perdendo pro Mönchengladbach. Impressionante. E com essa derrota do Bayern, né, hoje teria 2 jogos. Union Berlin e Schalke 04 e o Borussia Dortmund contra o Union Berlin. Uma vitória do Union Berlin colocava eles na ponta da tabela com 45, 2 pontos a mais que o Bayern. Um empate empatava com o Bayern e acontecia isso aí. Uma derrota deixava eles atrás do Bayern ainda 1 ponto. O Union Berlin ia enfrentar o último colocado do campeonato, Schalke 04, que, ao que tudo indica, vai acabar sendo rebaixado de novo. Não tem muito pra onde correr o Schalke. E o Union Berlin ia jogar em casa, tava jogando em casa contra o Schalke. E eles acabaram empatando em 0-0 com um time fraquíssimo, muito ruim do Schalke. E aí, o que acontece? Desperdiçaram a chance de ir para a liderança e ainda caíram uma posição. Porque o Borussia acabou ganhando dentro de casa. O Borussia ia enfrentar o Hertha Berlim, que também tá lá na Berlinda. E ia enfrentar um time que tava lá embaixo, dentro de casa. No Signal Iduna Park. E todo mundo sabe que o Borussia dentro de casa é muito forte. E aí, não deu outra. Foi um jogo que... Vou falar agora sobre Borussia e Hertha Berlim, porque parecia que ia ser um jogo tranquilo pro Borussia, porque tá embalado, já tinha 7 vitórias seguidas, não perdeu ainda no ano, e tava tudo bem, né? Até que começa o jogo, tá tranquilo, o Hertha Berlim começa atacando, o Hertha Berlim vai pro ataque, começa tentando chegar, e o Borussia jogou com alguns desfalques, assim, entre aspas, né? O Terzic, ele acabou optando por poupar alguns jogadores, né? Como o Schulli. A defesa hoje foi com Hummels e Schlotterbeck. O Schlotterbeck tá, até agora é o jogador que não sai do time, é o zagueiro que não sai do time. Então veio Hummels e Schlotterbeck, não Schulli e Schlotterbeck, né? E nas laterais vem o Wolf na direita e o Herson na esquerda. O que eu já falei que não me agrada muito, porque não dá muito certo. Então, e aí no meio campo, sem Bellingham. O Bellingham, desde maio de 2021, não começa um jogo como titular. É impressionante o tanto que o Bellingham consegue jogar sem se machucar. E hoje ele começou no banco. O meio campo foi com 3 meias, né? Foi com o Henrican, o Oscan e o Royce. E o ataque foi com Brandt, ADM e Malen. O Malen voltando ao time e voltando numa posição que é melhor pra ele, porque ele não tá jogando bem nas pontas e a gente tá precisando de um jogador central. Então ele fez essa função de homem de referência lá no centro. Mas ele ia muito pros lados também, caía muito pras pontas. O jogo tava desenrolando meio com o pé atrás, o Borussia meio com o pé atrás no jogo. E aí o Hertha Berlim foi pra cima, mas quem conseguiu fazer o primeiro gol foi o Borussia, com o ADM. O ADM continua jogando muita bola. O Royce, uma jogada muito bonita no meio campo, com uma troca de passes ali, que o Royce pegou a bola e arrancou depois. Tentou dar um chute pro gol, foi todo errado.
e o ADM, a bola vem nele, ele dá um giro, mete de calcanhar e faz um golaço. 1-0 pro Borussia. E aí, logo depois, poucos minutos depois do primeiro gol, o ADM arranca na velocidade pela ponta, sente uma contusão no meio da jogada, dá o passe pro Malen e o Malen faz o gol. E aí o ADM machuca, tem uma lesão muscular e sai do jogo logo em sequência do gol. Isso aí preocupa, é uma coisa que preocupa porque uma lesão quando o jogador não é tocado por ninguém, ele simplesmente machuca sozinho, essa lesão muscular costuma ser muito séria. E vamos ver como é que vai lidar com isso. E aí, com esse gol, o Borussia vem com 2-0 e toma conta do primeiro tempo ali, tranquilo. Começa o segundo tempo, 1 minuto de jogo do segundo tempo, o Hertha Berlim faz um gol. O que eu queria falar sobre o jogo aqui? O Borussia tá com um problema sério na zaga quando coloca Hummels para jogar. No primeiro tempo, o Kobel precisou fazer umas 3, 4 defesas difíceis. Então, o Kobel é o melhor defensor do Borussia hoje. Tá jogando muito. E aí, o Hummels tá jogando nada. Quando é Schlotterbeck e Schulli, a defesa vai muito bem. Só que quando é Schlotterbeck e Hummels, a defesa vai mal. O Hummels tá muito mal. Esse ano tá bem mal, depois que a gente vê que uma dupla Schulli e Schlotterbeck funciona muito mais do que qualquer um com o Hummels. É impressionante. E além disso, Wolf não funcionou nesse jogo hoje. E principalmente, Ryerson não funciona sendo lateral esquerdo. O Ryerson é lateral direito, ele tem que jogar na direita. Não tem essa de colocar o Ryerson na esquerda. A gente precisa achar um lateral esquerdo. Não tem como. O Ryerson, ele quebra galho na lateral esquerda, mas ele não funciona na lateral esquerda. Esse é o problema. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. O meio-campo hoje não funciona direito. No segundo tempo, depois que a gente tomou o gol com 1 minuto de jogo, tomamos pressão muito tempo do Hertha Berlim. Quase que o Hertha Berlim empatou, mas o Kobel trabalhou muito, salvou várias vezes, então a gente teve sorte. O placar de 4-1 não mostra o que realmente aconteceu, que foi um jogo complicado. A gente custou para fazer o 3-1 para depois fazer o 4-1. O Brandt continuou jogando muito bem. O Royce fez um gol de falta hoje, né? Voltou a desencantar o Royce, fazendo um gol de falta. Então, o Borussia hoje fez um jogo que tem que olhar bem para ver como consertar esses erros. Problemas no meio-campo, de ligação, muito, muito ruim na saída de bola, teve vários problemas na saída de bola, então tem que ficar ligado nisso. Então é isso que eu queria falar, jogo da Bundesliga. Semana que vem o Borussia vai enfrentar o Hoffenheim, e é um jogo que a gente tem que ficar ligado para ver como é que vai estar o Bayern, se o Bayern vai ganhar, vai perder, vai empatar. Um simples empate e uma vitória simples do Borussia faz o Borussia virar o líder da Bundesliga. E é o que a gente precisa. Virar líder, ficar mais confiante. Tem que ter confiança. É isso aí. Então é isso, galera. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau, tchau.